A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Eu tenho quase certeza que muitos de vocês que a partir de agora vai prosseguir me dando o privilégio de estar aí na audiência do nosso A Hora do H, eu tenho certeza que, deixa eu colocar de uma outra forma, que a grande maioria, conhece o ditado melhor do que isso, só dois disso. Pois é. Esse é o primeiro referencial deste encontro, o segundo encontro do ano aqui no estúdio de entrevistas do Portal do Holanda. O outro referencial é o seguinte: eu fui falar com uma grande amiga minha uma vez, pedi um conselho sobre uma oferta, uma proposta que eu recebi, e ela me disse: Humberto, faz o seguinte, não me pergunta isso não. Hoje à noite lá, quando você estiver em casa, sozinho, em algum lugar, pergunta a Deus, Ele vai te dar os sinais. Eu tenho absoluta certeza que a presença do escritor Elcias Moreira e também do superintendente do Jornal do Comércio, o meu querido amigo Adalberto Santos, aqui nesse estúdio, são sinais que me dizem o seguinte: este será sim um encontro cheio de instantes gloriosos, porque são duas pessoas que têm dedicado a vida. Ele escrevendo sobre uma grande personalidade do jornalismo do Amazonas, um ícone, um verdadeiro ícone do jornalismo no estado do Amazonas, e que a partir de uma certa época para cá, depois que ele saiu de cena para sempre, atendendo o chamado do Papai do Céu, ele se tornou também um vulto da comunicação e do jornalismo amazonense, Guilherme Aloísio. O Elcias Moreira, ele escreveu esse livro sobre o Dr. Guilherme Aloísio, como todos nós o chamávamos. E o título do livro é o seguinte: O Último Romântico. Por que será, hein? Por que será? Com ele, o Adalberto Santos é uma pessoa que conviveu. Afinal de contas, a gente tem que admitir o seguinte: os homens nasceram para viver com as mulheres, mas para conviver com os homens. E ele fez isso ao pé da letra com o Dr. Guilherme Aloísio, trabalhando com ele no Jornal do Comércio há muitos e muitos anos. E para falar sobre as questões de resoluções nas nossas vidas, que eu abordei ontem, né, com a Ellen Assi, ser superintendente, dono do Jornal do Comércio, foi uma resolução de vida do Dr. Guilherme Aloísio. Ele não se aquietou até comprar o jornal. E comprou o jornal, e era o melhor ambiente onde ele passava os seus dias, o ambiente profissional. Isso foi dito pelo Sócrates Bonfim, o seu filho, no prefácio, ou na apresentação desse livro. Eu sei que vocês vão adorar essa entrevista, vocês vão adorar, e ele vai encantar vocês para que vocês adquiram uma cópia desse livro para aprender lições fantásticas que esse homem nos deixou como legados. Tá bom? Elcias Moreira, seja bem-vindo à Hora do H. Que bom te receber aqui. Eu vou logo te dizendo que o meu propósito ao iniciar ontem uma nova série de entrevistas na Hora do H é atingir 2.000 convidados. Você está me ajudando a atingir esse propósito. Tanto você quanto o Adalberto Santos, que é uma pessoa que eu tenho orgulho, e sempre vou ter orgulho de dizer que faço parte do hall de amigos dele. Seja bem-vindo, Elcias. Eu agradeço o convite, Humberto, para vir ao teu programa, que é um programa que tem grande audiência. Inclusive eu acompanho as entrevistas. E hoje é uma honra estar aqui do lado do Adalberto Santos para falar do Guilherme Aloísio, um pouco do legado, da história, das lições de vida que ele nos deixou, que ficaram eternizadas através do livro O Último Romântico, que é um pouco da sua biografia. É certo que não engloba todo o ser total do Guilherme,
mas nós podemos, através desse livro, abstrair, absorver lições práticas para colocar no dia a dia, no nosso dia a dia. Porque Guilherme deixou grandes lições. O grande legado do Guilherme foi o ser humano, a sua trajetória das relações humanas, a sua gentileza, a sua inteligência social, o seu contato com as pessoas. Ele estreitava os relacionamentos. Esse talvez seja o maior legado do Guilherme Aloysio, não é, Adalberto? Certeza absoluta. Chegue um pouquinho aqui para perto desse microfone, Adalberto, por favor. Obrigado, Alberto, obrigado pelo convite. Me sinto muito lisonjeado, porque falar do Dr. Guilherme é uma coisa que me emociona muito. E toda vez, invariavelmente, que eu falo do Dr. Guilherme, eu costumo chorar. Mas hoje eu não quero chorar, porque hoje é dia do meu aniversário, um dia especial. Puxa, muito, que legal. Muito especial para mim. Então eu estou sendo homenageado por você no dia do meu aniversário para falar da pessoa que mais me ajudou na vida, uma pessoa que me ensinou, me deu grandes exemplos, principalmente no tratar bem as pessoas, no ser educado, no ser amigo e no empreendedorismo. O Dr. Guilherme te dava a liberdade de ousar, deixava a tua criatividade fluir. Ele nunca tolhia aquilo que você queria construir. Ele era um incentivador. Essa, para mim, foi a grande marca do Dr. Guilherme. Não teve nenhum projeto que eu apresentei para ele que ele dissesse para mim assim, não vai dar certo. Ele dizia, vamos tentar, Sr. Roberto, vamos tentar. Quem não tenta não sabe se vai dar certo ou não. Vamos tentar, vamos arriscar. Então isso, para mim, foi a grande marca dele, um grande aprendizado. Então deixa eu te falar também, já que hoje, né, quem está na Berlinda é justamente a memória do Dr. Guilherme Aloysio, e nós estamos falando dele, né, tratando dele, e uma vez eu fui convidado para escrever no Jornal do Comércio, e não parei de escrever no Jornal do Comércio até hoje. Então ele me deu, através do Adalberto Santos, o privilégio de iniciar a primeira coluna sobre vinhos no Amazonas. Beto, vai lá, vamos escrever sobre vinhos. Aí eu comecei a escrever sobre vinhos, e um dia eu adentrei o jornal e estava vendo uma comemoração. Você lembra dessa tarde? Estava vendo uma comemoração, eu fui lá para entregar o artigo. Aí ele disse, Beto, vem para cá, vem para cá. E eu me aproximei e estava lá todo mundo agitado, era o aniversário de uma colaboradora, e ele disse, Humberto, eu tenho lido os teus artigos. Muito bem, parabéns. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando tu escreveres sobre vinhos portugueses, que ele era um grande apreciador de vinhos portugueses, e ele disse, quando tu escreveres sobre vinhos portugueses, não esquece de mencionar que a melhor coisa, quando se degusta um vinho português de especial grandeza, é estar acompanhado do amor da sua vida, de alguém importante na sua vida, de um grande amigo. Porque senão, Humberto, esse vinho português não vai ter a justificativa do porquê foi engarrafado. Então, por favor, menciona os nossos grandes amores, os amores dos degustadores, para realmente as pessoas entenderem por que vinho português é um vinho digno de estar numa mesa onde duas pessoas que se amam estão confraternizando. Eu estou te contando essa história para saber o seguinte, por que você deu o título do livro de O Último Romântico? Porque mais romântico do que ele se expressou, né, nessa hora sobre o vinho, ninguém consegue ser. Por que O Último Romântico? Esse trabalho foi um trabalho de investigação jornalística. Eu entrevistei várias pessoas para compor a narrativa, inclusive um deles foi Adalberto, e todos em uníssono, parecia unânime, parecia que tinha sido combinado o que eles falavam a respeito de Guilherme Aloysio. Um gentleman, um lord, um cavalheiro, e teve umas duas pessoas que citaram romântico. A própria viúva Selma Bonfim relatou nas entrevistas que ele sempre abriu a porta do carro para ela entrar. Em 55 anos de casamento, mandava flores, nunca levantou a voz para ela. Lindamente.
E ela me relatou algo emocionante, que ela chegava próximo dele nas tardes, nas noites, só pelo fato de ela estar do lado dele, ela sentia uma paz interior. O Guilherme Aloysio, ele tinha essa energia de transmitir a alegria, a paz, o entusiasmo nas pessoas. Ele era alguém diferenciado. Ele tinha uma inteligência social grandiosa. As pessoas que o conheceram relataram isso. E eu fiquei muito impressionado com o relato das pessoas. As pessoas se emocionavam quando falavam do Guilherme Aloysio, das memórias. Porque uma das características dele, quando ele conversava com alguém, Humberto e Adalberto, ele desligava o celular, ele ficava todo ouvidos. Era a pessoa mais importante, era aquela pessoa que estava ali na frente dele. E as pessoas notavam isso. Apesar que o Guilherme era um homem muito sofisticado, um homem que gostava de coisas finas, de coisas boas, o gabinete dele era luxuosíssimo. Porém, quando as pessoas entravam ali, elas não se sentiam esmagadas por ele. E ele se levantava toda vez que alguém chegava. Não era isso? Na chegada e na saída. Sim. Adalberto, quando eu comecei a escrever no Jornal do Comércio sobre vinhos, eu fui chamado pelo Dr. Felipe Dahl, o superintendente da rede amazônica, e descobri que era um grande amigo dele. E ele disse: Humberto, deixa eu te falar uma coisa sobre o Guilherme Aloysio. Dedica todo o teu talento na tua escrita, porque tu serás devidamente reconhecido, porque Guilherme Aloysio é um camarada que valoriza os talentos daqueles que o cercam. Isso foi me dito pelo Dr. Felipe Dahl. Valorizar as pessoas que o cercavam. O Elcias acaba de declarar que ele tratava muito bem, com elegância, né, com grande dignidade, as pessoas que se relacionavam a ele. E como é que ele tratava essas pessoas que trabalhavam com ele, você que trabalhou tantos anos com ele? Humberto, tem um fator importante que a viúva, a doutora Selma, falou para mim, que eu nunca vou esquecer. Ela dizia para mim, fala para mim até hoje, o Aloysio, como ela tratava, ele era educado comigo, ele não era tipo, ele era educado comigo, me tratava com uma fineza espetacular, ele era educado comigo o tempo todo. Então, do mesmo jeito que o doutor Guilherme era educado com a esposa em casa, ele era educado com os seus colaboradores. Ao longo de 26 anos que convivemos, jamais ele levantou a voz para mim. Chamava a atenção com uma delicadeza fenomenal. Uma pessoa de fino trato, de educação. Então, eu nunca tinha tido uma convivência tão próxima a um dirigente de uma empresa que eu trabalhasse, que fosse tão educado como ele. As pessoas podem até imaginar isso porque o Adalberto gosta dele, ou porque o Elcias escreveu o livro, não é não. Isso é a marca dele, a educação dele é com todos que conviveram com ele. Eu não conheço ninguém que o Guilherme Aloysio não tenha sido educado com ele. Então, a grande marca dele é a educação. Um grande aprendizado que a gente leva o resto da vida. E Adalberto, ele era um homem que circulava em todas as esferas, todas as calçadas da vida, não era? Sabia estar em qualquer lugar e tratava bem a todos. Quem ali adentrasse naquele ambiente de trabalho do Jornal do Comércio se sentia em casa. Então, era um lugar de amigos, de reunir amigos, como ele gostava de dizer. Elcias, o que era o Jornal do Comércio na vida dele? Eu li na internet o Sócrates. Está no prefácio do livro que o Sócrates escreveu, o filho dele, o Sócrates Bonfim, neto, né? Eu li algo na internet que ele disse assim, que era um sonho de vida ele ser dono do Jornal do Comércio. Finalmente, ele conseguiu, parece que na década de 80, né? 1984. 1984. E desde então o jornal se tornou, né, um grande feito, uma grande existência, um grande apelo na vida dele. Como é que esse homem era no Jornal do Comércio?
O que era, aliás, o Jornal do Comércio para ele? O Jornal do Comércio, a vontade, a fixação, a vontade de adquirir o jornal começou na década de 50, 1955 a 1960. Ele queria comprar o jornal. Ele trabalhou no jornal A Gazeta. Era a época dos grandes jornais, A Tarde, o Jornal do Comércio, o Jornal A Crítica, o jornal do Arche Pinto, que era a Tarde, e o Diário, eu acho que a Tarde e outro que eu não lembro o nome. Sim. E nessa época o Felipe Dal trabalhava no jornal do Arche Pinto. Lá na Eduardo Ribeiro. Lá na Eduardo Ribeiro, né? Eles se encontravam no Bar Avenida para conversar, o jornalista. Que ficava do outro lado do jornal, na esquina. Era o Bradesco, exatamente. Era o Bradesco hoje, ali, é isso, na frente do Odeon. Exatamente. Então eles traçavam planos e se conjecturavam em ter um jornal. Ele era um apaixonado pelo jornal. E foi aí que nasceu a vontade de ter um jornal. Trabalhou como jornalista, se dedicou a escrever várias matérias, cobriu viagens, política, jornalismo investigativo, enfim, foi um jornalista completo naquela época e se tornou bastante conhecido. Depois ele foi empresário, empreendedor, assumiu as serrarias do pai e montou a Navezon. E Sim. Na década de 80 foi para São Paulo, montou a Hexágono Construção, que era uma construtora. Ele que tinha sócio a esposa dele, Selma Bonfim, e eles construíram o Jardim Petrópolis. A Hexágono foi construtora do Jardim Petrópolis. É um conjunto residencial aqui em Manaus, né? Bastante conhecido. Sim. E então, em 1984, ele realiza o sonho de comprar o Jornal do Comércio. E passou 35 anos à frente do jornal. O jornal centenário, no qual ele tocou o jornal com maestria, com a marca do Guilherme Aloysio, que era alegria, entusiasmo, estreitando relações. Guilherme era uma pessoa que conversava com partes antagônicas. Por exemplo, políticos da esquerda, direita, sim, sim. pessoas com ideias divergentes. E ele convergia essas ideias, reunia pessoas que tinham opiniões diferentes. Ele era um elo de ligação. Ele levava sempre a paz, a harmonia, o entusiasmo, ligava as pessoas. Ele ouvia as partes e sempre buscando soluções. Também ele era um apaixonado pela terra, pelo Amazonas, por Manaus, e procurava no jornal dar espaço para as pessoas falarem, se manifestarem. O jornal continua com essa linhagem, com Adalberto, com Sócrates, mas essa marca foi empreendida por Guilherme Aloysio, que abria para várias pessoas falarem das suas opiniões divergentes. É sempre um espaço aberto o Jornal do Comércio. Muitas pessoas ainda procuram o jornal para manifestarem suas ideias, tem os articulistas, e o Adalberto pode dar uma pincelada mais sobre isso, essa história do jornal, essa democracia que o jornal tem até hoje, Adalberto. Adalberto, é o seguinte, o jornal hoje, o Jornal do Comércio hoje, ele está com uma nova cara, né? Ele, pelo que eu sinto, ainda mais porque eu estou ali circulando há tanto tempo, eu sinto que o jornal ele se adaptou aos novos tempos, às novas tecnologias, e o jornal hoje é um jornal que a gente pode chamar moderno. Você hoje pode, com firmeza, dizer, Humberto, o Jornal do Comércio, que o Elcias acabou de mencionar, é um jornal centenário, mas, ao mesmo tempo, hoje tem uma pegada moderna. O que é o jornal e como é o Jornal do Comércio hoje? Olha, Humberto, esse empreendedorismo, essa vontade de ter um jornal do Dr. Guilherme fez com que ele conseguisse um produto e também trouxesse para dentro do jornal grandes empresários que propiciaram o desenvolvimento desse Estado. O Dr. Felipe Dal foi um deles. Eles eram... Era amigo também do senador Bernardo Cabral, não é isso? Eles eram mais do que amigos, eles eram irmãos. Sim. O doutor Guilherme sempre falava comigo o seguinte: a gente tem que defender esse modelo de desenvolvimento.
Modelo Zona Franca de Manaus. Esse modelo Zona Franca de Manaus, Sr. Alberto, ele é fundamental para a nossa vida. Sem esse modelo, nós não vamos dar certo. Então, o que chegar até a mim, que for capaz de gerar emprego e renda para o povo desse estado, as portas do Jornal do Comércio estão escancaradas. O empresário aqui tem voz e tem vez. Então, ele era uma pessoa muito focada no desenvolvimento desse estado, muito preocupado com isso. O Jornal do Comércio, até hoje, ele tem um apelo, um viés muito incisivo de ligação com as atividades, os desenvolvimentos do Distrito Industrial de Manaus, não é isso? Ele é um jornal para empresários, assim, também? As entidades de classe, como FIAN, CIAN, Federação das Indústrias, enfim, todos que compõem aí a defesa da Zona Franca de Manaus estão atrelados ao Jornal do Comércio, através de artigos, através de colunas, expressando seus pensamentos praticamente diariamente. E você sabe, nós temos muitos inimigos. E essas entidades de classe, junto com o Jornal do Comércio, é que monta aí uma barreira de defesa muito bacana contra os inimigos da Zona Franca de Manaus. E nós somos fortes, Humberto. Nós não vamos deixar que nada disso aconteça com a gente, não. E o melhor ainda está por vir. Ainda está por vir. Ainda está por vir. O Sócrates sempre fala que ele vai... Sócrates Bonfim Neto, o atual superintendente, não é isso? Ele vai dar a vida dele pela vontade que o pai tinha em defesa desse muito modelo bom, da Zona bom Franca. saber disso. Então, muito bom. É muito bonita essa história do Dr. Guilherme, porque se as pessoas soubessem o quanto esse homem foi importante para esse modelo Zona Franca, o Dr. Guilherme lutou muito por esse estado. Quem vai ler esse livro vai entender essa importância que ele teve na defesa para a Zona Franca de Manaus. E também uma coisa, Alcias, como é que as pessoas devem estar aflitas a essa altura? Humberto ainda não perguntou onde é que eu compro esse livro. Onde as pessoas podem adquirir esse livro? Elas podem comprar no próprio Jornal do Comércio. No próprio Jornal do Comércio. Tem os banners. Basta telefonar, vai lá e pega. Entrega, né, Dalberto? Isso. E está fazendo entrega em domicílio? Sim. Que legal, que legal. Então, e tem cópias suficientes para quem quiser, não é? Isso é bom. O Guilherme Luiz era uma pessoa requintada e de fino gosto. Esse livro ele tem um projeto editorial diferenciado, que ele é em box, o papel 90 gramas, polybold, tem fotografias, é um fino acabamento do projeto gráfico. Tudo a ver com o estilo dele, né? Ele está vestido para a posteridade, que um livro ele eterniza as histórias, muito os bacana. feitos. E essa preocupação a família do Guilherme Luiz teve de deixar a história para a posteridade, para os familiares, para a empresa. E aí o estilo é o estilo jornalismo literário. O leitor lerá esse livro como um romance, não é a parte histórica. Eu procurei trazer uma linguagem jornalística clara e objetiva. Muito bem. O Sócrates foi o editor desse livro. Nós sentávamos e trabalhávamos exaustivamente para tornar o livro mais atrativo. A contribuição dele foi significativa. Ele que se criou na redação, quando pequeno, andava na redação do jornal e aprendeu muito com o pai. O pai adorava o texto, adorava a leitura. Guilherme Aloysio lia o jornal todos os dias e revistas também. Tinha esse hábito da leitura e foi um trabalho para manter o legado do Guilherme Aloysio. E uma das coisas interessantes que podem ser praticadas, que o Guilherme nos deixa, é justamente essa capacidade que ele tinha de se relacionar com o ser humano. O ser humano era o centro das atenções dele. E há lendas que o biógrafo ele mantém uma simbiose com o biografado. Sim. E não deixa, no meu caso também não deixa de ser diferente. Claro. Quando você me convidou, me veio na cabeça o Adalberto, como uma intuição. Eu vou levar o Adalberto. E por incrível que pareça, eu descubro que o Adalberto está fazendo aniversário hoje. Isso são coincidências. E eu não sabia, ele não me disse nada. Então, olha só, Guilherme Aloysio lá de cima, sim, sem dúvida, as suas influências, os seus toques, de forma
sutil. Claro. E o Adalberto hoje aqui, gostaria de homenageá-lo, parabenizá-lo pelo aniversário, mas o Guilherme tem um pouco a ver com essa homenagem aqui. Em outras palavras, Elcias, este livro, eu vou usar a sua palavra, é uma simbiose do seu profissionalismo jornalístico com o carinho e o amor do filho do Dr. Guilherme Aloysio, que é o Sócrates. Vocês misturaram isso aí e está aqui o livro. Adalberto, eu vou falar uma coisa para você. Agora é direto para você no final desse nosso encontro. Perguntaram para mim, e continuam perguntando, quantos anos eu tenho. As pessoas, Humberto, quantos anos tu tens? E eu digo para as pessoas o seguinte, eu digo, olha, eu tenho 15 anos e provavelmente, com um pouco mais de sorte, eu tenho 18 anos. Porque os 70 anos que passaram na minha vida, eu não tenho mais. O que eu tenho, o que me resta é viver, é desfrutar pelo menos mais 18 anos na minha vida. Eu te desejo exatamente isso no dia do teu aniversário. Para os anos que te restam, eu te desejo o melhor, do melhor, do melhor, com muita saúde, com muita paz, com muito equilíbrio e muito amor, sempre com a tua família, com as tuas filhas, com teus amigos e tudo mais, porque você merece. Eu conheço você e você merece. Você é merecedor. E a vida é toda calcada em merecimento. Eu me sinto privilegiado de, sem saber, receber esse presente de você aqui na hora do H, no dia do seu aniversário, para conversar comigo e o Elcias, e não estava nem na programação. E isso, eu estou, sinceramente, feliz. E o que eu disse no início da entrevista, seria um encontro glorioso. Bota glorioso nisso, com as informações dele sobre Guilherme Aloysio, o livro, e você aqui, imbatível. Tá. Muito obrigado aos dois. Então eu vou dizer para você uma coisa, Humberto. A minha trajetória em Manaus, ela tem tudo a ver com você. Meu amigo. Eu vou lhe dizer uma coisa que poucas pessoas sabem, mas num momento muito difícil da minha vida, você falou para mim, não vai embora de Manaus. Eu falei, eu não nego não. Jamais, e você não foi, né? E não foi. Tá aqui você. Eu do nada, nós nos conhecemos, do nada. Foi. De repente, numa oficina mecânica, e você, muito agradável como sempre, começamos uma conversa informal, e você falou, não vai embora daqui. Não vai não. Eu vou arrumar um emprego para você. Foi, eu te disse isso. O camarada estava sem teto e tudo, mas sem emprego, e olha ele aí hoje. Vou arrumar um emprego para você. Foi, que legal. E a nossa amizade transcorre ao longo desse tempo todo que eu estou aqui. Eu tenho mais 18 anos contigo, para essa grande amizade. Olha aí, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Tá? Mas olha, Humberto, eu queria também que você falasse dessa escola do jornalismo que tem sido o Jornal do Comércio. Todos os grandes mestres do jornalismo, ou a grande maioria, todos eles passaram pelo Jornal do Comércio. E continuam passando, continuam formando muita gente boa, muitos acadêmicos da UFAM. É verdade, é verdade isso. Passaram pelo Jornal do Comércio. Então o Jornal do Comércio, além de ser esse jornal de economia e negócio, também é uma grande escola. Ele está na net, né? Tá na rede, você pode na ler. rede social, né? Tá aí, e é publicado todo santo dia, também no físico, né? No físico. Aqueles que gostam de folhear o jornal ainda fazem isso com o Jornal do Comércio. É verdade. Só você, Humberto, é que eu não lembro bem se eu alguma vez já tinha trabalhado no Jornal do Comércio. Antes de escrever a coluna de Não tinha. Não tinha. Eu fui convidado e estou lá grudado até hoje. E ainda tem as lives todo dia, às 3 horas da tarde, não é isso? Tem. Com a coisa tá. Com o Fred Novaes, com o Albin Cerquinho, com a Lilian, com a Adriane. Sim. A nova geração, né? De grandes jornalistas. É verdade. Elcias, parabéns. É bacana por você ter vindo. Ei, parabéns para você, essa data querida. Parabéns, meu irmão. E esse livro, você disse que trouxe para mim, eu quero que você abra e me entrega, por favor, porque ele está aí, né? Como se diz na minha língua nativa, mint in box. Olha só, olha aí. Minha gente, enquanto ele abre, eu vou dizer uma coisa para vocês. Amanhã, no programa de amanhã, o programa vira, né, um palco de hedonismo aqui. É hedonismo puro, porque a gente... amanhã tem aqui o Vinhos, etc. e tal.
E vou trazer aqui o Jorginho Gonçalves, que ele bolou um local, né, chamado Referência Odontológica, e que mistura cultura, música, só coisas boas, gostosas e cheirosas. Amanhã, a partir das 2h. Esse livro é meu? É seu. Muito obrigado. Esse eu vou ler e ainda vou comentar. Muito obrigado mesmo. Beijei sua mão e o livro sobre o Guilherme Aloysio. Muito obrigado, gente. Obrigado a você. Eu cheguei aqui feliz, tá, Elcias? Eu estou saindo mais feliz ainda. Leiam a coluna de vinho do Humberto. Leiam a minha coluna no Jornal do Comércio. Vou falar uma de coisa taça aqui. em taça. Vou falar uma coisa aqui, Humberto. Só para mim. Fala só para mim. Não, para todo mundo. Para todo mundo. Prestem atenção na escrita do Humberto, que eu classifico. Meu amigo. Uma das melhores escritas que eu já vi na minha vida. Ele diz que não, mas eu falo, Humberto, você fala muito bem, é bom orador, mas na escrita você é imbatível. Eu sou teu fã, tá bom? Quem avisa, amigo é, tá? Quem avisa, amigo é. Minha gente, até amanhã. Obrigado. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.